Amigos e amigas, vamos começar mais um programa, Pergunte e Responderemos com a graça de Deus. Né? E nós estamos aí nos aproximando do Natal, né? Tempo do Advento, tempo de preparação. Então, o que nós queremos nesses programas é oferecer a você um programa onde vamos responder perguntas ligadas a esse assunto. Bem? Você pode se comunicar conosco, mandar sua pergunta pelo telefone, que você sabe é também o WhatsApp, 12 31 86 2600. Temos também o e-mail do programa, pergunte e responderemos, @cançãonova.com, tá bem? E eu quero sempre lembrar você da importância das doações para a Canção Nova. Né? Você sabe que toda essa programação de 24 horas, rádio, TV, internet, também o trabalho das casas de missão no Brasil inteiro, fora do Brasil, tudo isso só acontece porque você ajuda. E aí você pode ter certeza, méritos, graças diante de Deus. Certo? Inclusive, aqueles que querem fazer aí o seu algo a mais, né? Pode usar o próprio Pix hoje, pelo celular, é fácil de fazer, transferência, não tem custo, não tem nada, né? Usa lá pix.doação@cançãonova.com e verifique se o beneficiário é a Rádio Canção Nova. É assim que está registrado, tá? Mas vem tudo para o projeto Dai-me Almas da Canção Nova. Eu quero lembrar você também, né, que a Canção Nova tem aí a sua loja, tem o departamento audiovisual com todos os produtos de evangelização. Você pode entrar em loja.cançãonova.com e pode encontrar todos esses produtos, né? E temos também a nossa editora. Normalmente os nossos livros todos têm na Canção Nova, mas algum outro livro que de repente você não encontra aí na Canção Nova, temos a nossa editora Cleofas, cleofas.com.br, também você acha, e acha outros assuntos também que você queira para a sua edificação espiritual, certo? Muito bem, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, na sua intercessão indispensável, né? Para que a gente possa responder bem essas perguntas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aqui às perguntas sobre o Natal, que já nos chegaram. Primeira pergunta, a pessoa que pede para não ser identificada, e ela coloca o seguinte: por que no tempo do Advento não se canta o Glória? Na missa, né? Glória a Deus, etc. Porque nós estamos na expectativa da chegada do Messias. Então a igreja quer deixar para cantar o Glória na missa do Natal, na primeira missa do Natal, né? Que antigamente era a missa do galo, à meia-noite, né? Hoje já se faz, a liturgia permite que se celebre a missa antes da meia-noite, 19h, 20h, né? Então, nessa missa se canta o Glória. Agora chegou o Salvador, porque os anjos cantaram Glória nesse dia. Quando Cristo nasceu, lá no campo dos pastores, né? Os anjos cantavam Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, né? Então, a igreja quer repetir esse Glória dos anjos, né? A Deus, menino que nasce, então, ali na missa do Natal, certo? Francisca Araújo, o que significa celebrar o Natal e qual é a origem do Natal? Bom, celebrar o Natal é celebrar a encarnação do Verbo. O Verbo se fez homem e habitou entre nós. Celebrar o Natal significa celebrar a nossa salvação, né? Porque, como São Pedro disse lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12,
não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação, a não ser no nome de Jesus. Por quê? Já expliquei isso aqui outras vezes, mas sempre é bom repetir de novo, né? Só Jesus, sendo Deus e sendo homem ao mesmo tempo, ele pôde oferecer a justiça divina, pôde oferecer, né, um sacrifício de valor infinito para apagar, para reparar a ofensa de intensidade infinita que a humanidade faz contra a majestade infinita de Deus. Então, a salvação veio, estava prometida, né? Desde lá do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus já tinha dito, né, para a serpente: uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Deus está dizendo para o demônio, né, você vai ser vencido, né, por aquela que vai trazer a salvação. E a salvação veio com Jesus. A gente também não pode separar o Natal da Páscoa, né? Porque o Cristo veio exatamente para isso, para tirar o pecado do mundo. E ele tira com a sua cruz, com a sua morte e com a sua ressurreição, né? Isso é muito importante. Eu escrevi esse livro aqui, aproveito já para falar dele, A Luz Brilhou nas Trevas. Neste livro aqui, eu coloco 10 reflexões muito bonitas de grandes santos doutores da igreja, explicando a encarnação do Verbo. Vou até dizer aqui quais são alguns deles. Por exemplo, nós temos aí São Cirilo de Jerusalém, doutor da igreja. São Leomário, doutor da igreja. Santo Irineu, doutor da igreja. Santo Atanásio, doutor da igreja. São João da Cruz, doutor da igreja. São Gregório Nazianzeno, doutor da igreja. São Carlos Borromeu. Santo Agostinho, doutor da igreja. São Pedro Crisólogo, doutor da igreja. Eu coletei 10 profundos ensinamentos sobre a encarnação do Verbo e coloquei aqui. E aqui tem outras coisas também, por exemplo, né, porque o Natal é no dia 25, a Francisca está perguntando aqui. Os romanos, pagãos, antes, né, de Roma se transformar numa nação cristã, os romanos celebravam a festa do Deus Sol Invicto, que era no dia 25 de dezembro. Por que era 25 de dezembro? Porque lá eles celebravam, ainda hoje, o chamado solstício de inverno. O que é isso? Você sabe que a Terra gira em torno do Sol, né? Quando a Terra se inclina ao máximo, que o eixo da Terra ele inclina, que você está o Sol, tem a Terra, o eixo da Terra se inclina. Durante a rotação dela, o eixo se inclina. No verão, para nós, é quando ela inclina perto do Sol, então esquenta mais. No inverno, ela inclina no sentido contrário. O solstício de inverno, em dezembro, lá na Europa, hemisfério norte, é quando o Sol se inclina ao máximo longe e aí ele vai começar a voltar. Então, eles diziam o seguinte: o nosso Deus se afastou, o Sol. Então, com medo do Deus Sol não voltar e faltar calor na terra, faltar luz, eles celebravam então a festa do Deus Sol Invictus, com medo do Sol não voltar. Então, quando o cristianismo entrou em Roma e o Império Romano se tornou cristão com o decreto do imperador Teodósio, no ano 385, então o Papa colocou o seguinte: vamos celebrar o Natal dia 25, no dia que eles celebravam o Deus Sol Invictus. Isso foi uma estratégia muito boa que a igreja usou, sabe? A igreja sempre que retirava uma festa pagã, colocava uma festa cristã no lugar. Porque a igreja dizia, não pode deixar o povo no vazio, né? A natureza tem horror ao vácuo, né? Como se diz. Então, por exemplo, quando a igreja tirou a festa de Halloween, lá do norte, né? Na região lá dos celtas da Inglaterra, colocou o quê? A festa de todos os santos. Entende? E a igreja sempre fez isso. Quando os cristãos começaram a demolir o Coliseu, porque no Coliseu morreu muito cristão martirizado, o Papa Leão Magno disse, não, para de destruir o Coliseu, vamos simplesmente jogar água benta nele, colocar uma cruz
E o Coliseu hoje é onde o Papa, né, ele reza a Via Sacra na Sexta-feira Santa. Então a igreja preservou, né, as coisas que podiam ser preservadas, mudando o seu significado. Né? É bonito isso. Por exemplo, a estola que o sacerdote usa. O que significa a estola? A estola era uma estola que o senador romano usava, simbolizando o poder que ele tinha em Roma. Como acabou tudo isso, a igreja falou, o poder verdadeiro quem tem é o sacerdote, que exerce o poder de Cristo. Então tem a estola do sacerdote. Então há uma série de significados bonitos sobre isso. Tá certo? Vilma Fagundes. Qual é a missa principal do Natal? Indo à missa do dia 24 à noite, eu também preciso ir no dia 25? Não, se você for à missa no dia 24 à noite, você já cumpriu o preceito dominical. Agora eu quero lembrar o seguinte, a missa do dia 25 é uma outra liturgia. Então eu gosto de ir às duas missas. Porque as leituras da missa do sábado, ou melhor, da véspera do Natal, nem sempre é sábado, não é a mesma leitura da missa do dia 25. Entende? Então as duas se completam. Né? E você enriquece mais. E outra coisa, é a celebração mais importante. O Natal e a Páscoa. Então vale a pena aproveitar bastante. São graças e bênçãos que a gente recebe. Né? Agora, em termos de cumprir a obrigação preceitual, você indo numa das duas missas, você já cumpriu a obrigação, certo? Outra pessoa que pede para não ser identificada. O que um católico deve fazer para celebrar corretamente a festa do Natal? Bom, eu penso que, primeiro de tudo, é viver bem o advento. E a igreja prepara a gente 4 semanas. Cada uma dessas 4 semanas, a igreja vai colocando as leituras, né? Começa com os 2 primeiros domingos do advento, as leituras, lembrando que o Cristo vai voltar numa segunda vinda. Ele veio numa primeira vinda, mas ele vai voltar numa segunda vinda. Né? Depois, na terceira semana, a semana, né, que se coloca aquela veste assim, mais um roxo mais clarinho, né, parece um lilás, né, para celebrar a alegria do Cristo que está chegando. E na última semana é o Cristo que já está aí às portas, né, para nascer entre nós. Então, nesse tempo todo, é importante ir fazendo as reflexões, essas leituras. Né? Eu mostrei esse livro, A Luz Brilhou nas Trevas, que tem reflexões muito profundas de santos doutores da igreja, que vale a pena ir meditando essas coisas. E, claro, você se preparar para o Natal. A melhor preparação que eu penso que a gente pode fazer é uma boa confissão. Muitas vezes faz muito tempo que se confessa, sobretudo nesse tempo de pandemia, né, que muita gente ficou sem se confessar. Quem sabe agora, então, fazer uma confissão assim ampla, né, geral, preparando para o Natal. Porque o mais importante do que você preparar na sua casa o presépio, que é importante e é bonito, e a igreja valoriza, porque é um sacramental que comunica a graça de Deus. Todo sacramental comunica a graça de Deus. Então, é importante você ter o Natal, as imagens bentas ali dos santos, né? Mas você preparar a manjedoura no coração, né? Preparar o presépio no seu coração. E assumir, a partir do Natal, uma vida mais intensa com Jesus Cristo. Assumir, né, uma vida religiosa mais intensa, com mais oração, com mais frequência aos sacramentos, com mais meditação da palavra de Deus. Ou seja, renascer na vida espiritual. Eu penso que isso é que a gente deve fazer. Claro que a gente pode celebrar o Natal com a família, pode dar presente para as crianças, mas tudo sem exagero. Sem transformar o Natal numa festa puramente comercial ou, não sei, numa celebração só de comes e bebes. Não. A igreja valoriza, sabe, a refeição. O Cristo celebrou, né, a missa, primeiramente, numa refeição.
Então, a refeição ela tem um sentido de alegria, de congraçamento, mas tudo dentro de um equilíbrio. Né? Pergunta da Valéria Pereira. Por que a igreja celebra o domingo Gaudete, ou o domingo da alegria no Advento? É o terceiro domingo. Aquele domingo do Advento que eu falei aqui, né? A gente usa um roxo assim, mais clarinho, quase que um lilás, né? É porque o seguinte, é uma penitência, não como a penitência da quaresma, que é uma penitência mais profunda, mais pesada, mas é uma penitência voltada para a alegria do Cristo que está às portas, chegando. Alegria porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso santificador. Então, é isso que esse domingo Gaudete, né? Gaudium, que quer dizer alegria do latim, né? Está aí. Sidna Regina Rodrigues. Qual o significado das 7 velas do Advento? Percebo que cada uma de uma cor existe uma ordem para acendê-las e assim por quê. Olha, existem 2 tipos de coroa do Advento. Então, a coroa do Advento é que as pessoas colocam todas as velas na mesma cor e vai acendendo uma em cada domingo. Né? Muitos usam todas as velas brancas, simbolizando o quê? A paz. Ou então outros usam todas as velas vermelhas, simbolizando o quê? A redenção. O sangue desse cordeiro que tira o pecado do mundo. Né? E normalmente se coloca 4 velas de cores diferentes. Uma verde, uma vermelha, essa mais roxa, lilás, e a branca. O verde significa a esperança. A esperança da salvação que o Cristo traz. Só tem salvação em Jesus Cristo. Esse é o sentido da vela verde, da esperança. A vela vermelha simboliza a salvação. Todo o sacrifício do Cristo, né, que vai viver um dia pela salvação da humanidade. Né? Temos a vela mais roxa, mas assim, aquela lilás, que é o domingo da alegria, que eu já expliquei. E depois temos a vela branca, que é a paz. Cristo é a nossa paz. O profeta Isaías chama de, né, o Messias de o príncipe da paz. Né? Então, ele veio trazer essa paz ao mundo. Então, essas 4 velas significam essas 4 semanas do Advento, nesse sentido. Tá? Débora, por que existem pessoas que ficam tristes no Natal? Débora, o Natal é uma festa muito marcante. É a festa da família, a festa da alegria. Acontece que muita gente passa por momentos difíceis no Natal. Então, guarda aquela lembrança, né? Quantas pessoas aí no Natal, às vezes, perde um parente, às vezes perde um pai, uma mãe, alguma coisa. Ou então, não sei, tem algum acontecimento triste no dia do Natal. Ou gente que não pôde celebrar o Natal porque não tem nem condição de fazer uma pequena ceia. E, assim, são muitos motivos que marcam a pessoa. Então, toda vez que acontece o Natal, a pessoa tem essa. Mas o importante é o seguinte, é superar isso na fé. Não importa o que eu passei. Vamos olhar para frente. O Cristo está nascendo, vida nova para nós. Ele vem para, daqui a pouco, começar um ano novo. Né? Já começou o ano litúrgico, daqui a pouco vamos começar o ano também normal, civil. Então, ele vem para, sabe, não se deixar enterrar no dia do Natal por um problema qualquer. Sabe, se você tem alguma tristeza, depressão, vá para a casa de alguém. Se você não pode celebrar na sua casa, vá na casa de alguém, de um amigo, de um parente, de um conhecido, ou vá para a igreja rezar. Né? Muitos lugares têm a missa até da meia-noite, entende? Mas superar essa tristeza, que muitas vezes pode acontecer sim. Né? Edivaldo Dantas, todas as religiões cristãs comemoram o Natal, assim como os católicos, ou existe? Não. Celebrar o Natal como nós celebramos é a Igreja Católica. Né? Os ortodoxos também celebram o Natal. Os ortodoxos se separaram de nós em 1054.
Mas para eles, sabe, a festa mais importante do que o Natal, sabe qual é? É a festa do Dia dos Reis Magos. Impressionante. Eles celebram o dia 6 de janeiro, para eles, a festa mais importante até do que a celebração do Natal. Por quê? No Natal, Cristo nasceu. Mas no dia de Reis, dos Reis Magos, ele foi manifestado ao mundo pagão, que os Reis Magos simbolizam, né? Então, para eles tem um significado mais importante. Mas celebram também o Natal, com menos ênfase. Agora, celebrar como a igreja celebra são os ortodoxos e a igreja católica. Os protestantes não têm uma celebração assim, que caracteriza o dia 25. Eles não acreditam, né, no Papa, na autoridade do Papa. Então, como foi um Papa, né, lá por volta do ano 350, que fixou o Natal no dia 25, os irmãos separados, eles não observam para eles como uma data assim tão importante. Eu gostaria de colocar aqui, falando ainda do Natal, quem pela primeira vez, né, começou o Natal foi, ou melhor, começou o presépio foi São Francisco. São Francisco tinha uma paixão pela humanidade de Jesus, pelo Verbo encarnado, né, que se fez um de nós. Então, São Francisco foi aquela pessoa que, lá por volta de 1200, ele quis fazer um presépio, mas natural, né? Não fez com imagem, não. Fez com tudo vivo, né? E isso se espalhou pelo mundo. É muito interessante. Então, o Natal tem algumas características que ficaram marcantes. Uma outra coisa muito interessante, eu até coloquei nesse livro aqui, A Luz Brilhou nas Trevas, né? Como é que a gente pode fazer a novena de Natal? Há várias novenas de Natal publicadas. Eu coloquei aqui uma das novenas de Natal. Examinei várias novenas e coloquei. É uma outra coisa importante para a gente se preparar para o Natal. Alguém me perguntou aqui, né, como é que a gente deve se preparar para o Natal? A novena do Natal. Eu acho bonito que muitas famílias se reúnem numa casa, as pessoas de uma rua, né, cada dia numa casa, e fazem a novena, fazem uma reflexão da palavra, fazem uma meditação, né? Isso ajuda muito, né? Uma outra coisa interessante que ficou marcando no Natal, né, aquela música A Noite Feliz. Como é que nasceu essa música, né? É uma história também bonita que aconteceu na Europa e que ficou assim tão agradável às pessoas que se espalhou pelo mundo inteiro, né? Como também a história do Panetone, né? O Panetone foi uma história muito interessante também, que dessas coisas simples que acaba acontecendo, né? Aconteceu que um rei ia celebrar o Natal, um rei católico foi celebrar o Natal numa casa, numa festa, num local importante, e o cozinheiro, né, tinha como uma sobremesa importante um bolo, um doce, não sei o quê. Só que o cozinheiro bobeou e queimou, passou do ponto, queimou. E aí foi um desespero, né? Mas aí ele tinha um ajudante dele, né, que se chamava Tony. E esse ajudante dele, que era um simples ajudante, pegou umas sobras lá de coisas, né, e fez lá um pão para levar para a casa dele, né, que o chefe lá tinha dito. E na hora de servir lá para o rei a tal sobremesa, depois tinha queimado. Aí viu o que o ajudante tinha feito, falou: posso servir isso aqui para o rei? Vai servir para o rei isso aqui eu fiz com as sobras de coisa que sobrou aí. O mestre disse: não, eu vou enfeitar isso daqui com umas coisas, tal. Enfeitou e levou lá para o rei. Eu conto essa história aqui. E o rei ficou feliz da vida. E disse: quem é que fez isso daqui? Esse pão delicioso aqui. Aí o chefe disse: foi o Tony. Então, vai se chamar Pão de Tony.
Aí nasceu o panetone. E porque foi numa festa de Natal. Olha que interessante. Então, há uma série de coisas do Natal muito interessantes que a gente não conhece. O Noite Feliz foi uma dessas coisas também. Um conjunto ia tocar numa igreja tal, e não tinha o que tocar direito tal, mas um menino fez essa música, o Noite Feliz. Mas tocou como se não fosse nada importante. Gostaram tanto da música Noite Feliz que a coisa se espalhou pela Europa inteira e chegou até nós aqui na América. Veja que coisa interessante. Está aí. Bom, isso tudo para ilustrar um pouco a beleza do Natal, tá bom? Quero, assim, já desejar a vocês um santo, feliz Natal. Que essas bênçãos copiosas do Menino Jesus desça sobre você, sua família, seu trabalho, né? Suas atividades profissionais, né? E traga para nós, assim, mais amor a Deus, mais amor aos irmãos e mais paz para toda a família. Que Deus os abençoe.